Olá. Bom dia. Bom dia. Nós vimos nas redes sociais, nós pedimos uma articulação de mulheres para poder promover espaços de debate aqui dentro do prédio 47 da Universidade. Esse é o nosso primeiro espaço construído. Com o intuito de trazer os debates da chapa para amanhã, a gente promoveu esse espaço. A gente fez para fazer bastante silêncio para a gente conseguir entender. Se alguém não estiver escutando, pede para os candidatos aqui repetir, ou para a gente mesmo repetir, para todo mundo conseguir ouvir. Tá? Esse nosso espaço terão 4 momentos. No primeiro momento, as chapas irão se apresentar, cada chapa terá direito a 5 minutos para se apresentar, para falar de suas propostas. Então, esses 5 momentos é livre para a chapa, 5 minutos é livre para a chapa se apresentar da forma que ela se à vontade. A gente pede respeito para a fala de cada companheiro aqui. Principalmente, a gente viu no primeiro debate que a fala das companheiras foram um pouco cortadas, a gente pede respeito. É óbvio que a manifestação é livre, a gente não vai poder ninguém se manifestar, mas respeitando o momento da fala de cada um, ok? Tá dando pra explicar? Tá? Qualquer coisa pode pedir que a gente tenta falar mais alto, ok? No primeiro momento as chapas vão se apresentar. No segundo momento a gente vai fazer uma análise da proposta da chapa. Todo mundo já viu circular por aí os folhetos das chapas apresentando as propostas. E a gente selecionou entre essas propostas, uma proposta para cada chapa falar sobre como que vai organizar, como que vai executar essa proposta. O terceiro momento, nós da articulação fizemos 8 perguntas, e essas perguntas, cada chapa sorteará 2 perguntas e ela vai direcionar para outra chapa. Por exemplo, a chapa 5 tem 2 perguntas, ela se direciona para a chapa 2 e para a chapa 3. Hoje estão aqui os representantes da chapa 2, da chapa 3 e da chapa 5. São 4 chapas concorrendo ao DCE. A chapa 4 não nos deu um retorno, elas foram convidadas, todas elas foram convidadas, mas não apareceram, enfim. Tudo da organização deles. Então, assim, vamos respeitar a fala dos companheiros, as eleições já são amanhã, eles estão no correio há muitos dias já. Já sabe que semana passada eles foram lesados, e então vamos escutar todo mundo aí. No quarto momento, a gente abre para as perguntas, tá? E aí, quem quiser, levanta a mão e a gente abre para as perguntas. Ok? Qual chapa? Vamos começar pela chapa 2? A chapa 2 está Ingrid e Laís aqui. Dá pra ouvir, galera? Então, o que constitui a chapa 2, né? A chapa 2 se constituiu pelo conjunto de estudantes, né, que tocaram adultos na universidade. Por exemplo, contra o aumento da mensalidade, né? No ano passado fizemos um ato com mais de 200 estudantes, esse ano fizemos outro ato. Então, daí, das propostas também que vieram dos estudantes, por exemplo, principalmente o ICH, que constituiu esse grupo homogêneo, né? Fizemos vários debates durante o ano. No ano retrasado, esse princípio de tentativa de construção de eleições democráticas do DCE, formamos, junto com alguns membros da Chapa 5, o coletivo Movimento, né, que achou, tanto por questões ideológicas, como questões programáticas, e também como questões por um movimento estudantil, né? O que a gente entende como projeto de movimento estudantil, que a gente tem divergências profundas, né? Tem aqui, está proposto, aí conta os cortes do governo federal de 14 bilhões, e que não está proposto aí com esses cortes, né? Quem faz parte hoje de uma entidade burocratizada que é a UNE, quem não faz parte dessa entidade hoje, é fundamental que a gente tome esse debate, né? Hoje se constitui, na chapa 2, os grupos que estiveram mais à frente, por exemplo, na luta por um bandejão na universidade, na luta por crédito estudantil, por permanência estudantil, batendo de frente com a reitoria, né? E também quem fez há 3 anos na universidade das eleições democráticas no DCE, né? Nós conseguimos, no ano passado, uma mobilização mais de 200 pessoas para barrar as eleições, né? A chapa 5 não esteve presente para barrar essas eleições. Não esteve presente para barrar esse processo eleitoral, né? Que nós fomos lá, tomamos porrada do DCE, tivemos presente à luta constantemente. Então aqui está o grupo fundamental que topou as lutas na universidade. Claro, as divergências vão ser mostradas aqui nesse debate. Quem tem financiamento de empresas na campanha, quem tem financiamento privado, que vão cobrar para os estudantes do DCE, e está aqui disposto a fazer uma campanha para os estudantes.
Ai, grava, amiga, eu tô com muita emoção. Bom dia a todos, estudantes e a todas também. Meu nome é Rafael, do 9º período de Psicologia. E a Chapa 3, a Chapa Renovação, ela vem com esse slogan de passar a limpo o DCE. Passar a limpo o DCE por quê? Durante 7 anos, e eu aqui estou 4 anos na universidade, nós acompanhamos uma gestão golpista que por várias vezes não possibilitou que esse momento, como agora que a gente está, discutindo política dentro da universidade. E para isso, a Chapa Renovação, ela traz uma ideia de uma construção política do estudante, de um movimento estudantil que seja livre. E aí, relembrando aqui a fala do nosso companheiro, de que esse movimento estudantil ele tem que ser pautado diretamente pelos estudantes dessa universidade. E que a questão da influência de instituições de fora, às vezes atrapalharam muito os processos que aqui se construíram. A Chapa 3, ela se dá principalmente diante de uma luta que ela se dá já há mais ou menos 2 anos. Isto é, nós fomos em embate direto com essa gestão do DCE. Não só da questão de mobilização, como a questão judicial também. Essa luta, por exemplo, que foi consolidada das eleições acontecerem agora na 4ª e na 5ª, foi diretamente a Chapa 3 que esteve envolvida. O advogado que moveu a petição foi da Chapa 3. Por que a gente coloca toda essa transparência e responsabilidade da Chapa 3? Porque nós vemos que a instituição que vai ser assumida por qualquer dessas chapas aqui colocadas não vai pegar uma instituição belezinha que vai estar em ordem. Vai ser uma instituição sucateada. E para pegar uma instituição sucateada, vai ter que ter força, vai ter que ter experiência, vai ter que conhecer a universidade. E para isso, para balizar esse tipo de luta, essa construção ela tem que ser diretamente de estudantes que acompanharam isso, que conhecem o campus, que vão balizar suas propostas, não em propostas que estão lá no campo das ideias, que não se constituem como questões concretas, mas relações que se dão dentro da universidade. O que seria isso? A gente tem que saber, por exemplo, de como a universidade ela se organiza, os debates que são colocados dentro dos cursos hoje e como que eles estão se posicionando. Como que, por exemplo, a biologia ela se organiza politicamente. Como o campo da saúde se organiza. Como o ICH se organiza. Como o complexo esportivo se organiza. Não se pode fazer uma chapa que venha só de um setor dentro da universidade. Que as demandas que devem ser constituídas para quem for assumir o DCE, elas têm que ser plurais, elas têm que ser contra as opressões, elas têm que ser voltadas pelos estudantes. A Chapa 3, ela não traz só no nome a renovação, mas uma questão de atitude. Uma questão de atitude nossa, e não foi aqui ficar falando e aparecendo para vocês agora na época de eleição. Foi uma construção sólida e coesa, junto de uma luta com a universidade, dentro da reitoria. E ela se deu todos os dias. Eu, principalmente, há 2 anos acompanhei um processo de um DA que estava fechado, de portas fechadas por corrupção, que foi o DA de Psicologia. Lá a gente promoveu a questão da reformulação estatutária. E nós sabemos que a reformulação estatutária do estatuto que está viciado, que não promove democracia, que não estabelece que as eleições ocorram, uma das questões primordiais para ser tocada dentro do DCE. E mais para isso, a questão da estrutura do DCE. E uma questão que a gente pauta também muito é a questão da participação do estudante dentro da universidade. A cada dia, a reitoria solta notas e é colocado no seu regimento questões que estão cada vez fechando mais a universidade. Foi colocado no semestre passado um decreto da portaria, que eu não me lembro aqui o nome, que proíbe a movimentação dos estudantes dentro da universidade, indo de desencontro à própria Constituição de 88. A PUC assume hoje uma posição que não é democrática, que é de desestabilizar o movimento estudantil, de fragmentar o movimento estudantil. E se hoje o movimento estudantil não se organizar enquanto núcleo unido, que se faça as pautas diretamente das demandas dos alunos, nós temos de fragmentar ainda mais, de deixar mais fraco ainda esse movimento. A Chapa 3, então, se coloca perante aos alunos em abrir um diálogo maior, mas seja um debate de luta, um diálogo que se paute para que a gente se faça forte frente à universidade e estabeleça novamente os debates democráticos nela.
aqui representando a chapa 5, que se chama Com Todos os Cantos. A gente escolheu esse nome porque a gente queria atingir todos os cantos dessa universidade, todos os prédios, todos os alunos. A gente se assumiu enquanto uma chapa de 180 alunos que a gente conseguiu inscrever no dia da inscrição de chapa. É uma chapa muito ampla, muito diversa, que contém estudantes de todas as áreas, todos os institutos, tudo isso para que a gente consiga atingir as pautas específicas que cada curso tem e incorporar isso no nosso programa. Nós fizemos uma reunião de chapa aqui no 47, no início da campanha, para que os próprios estudantes fizessem o nosso programa, fizessem as nossas propostas. E isso contribuiu muito porque a gente conseguiu consolidar quais são as pautas que os estudantes realmente querem e colocar isso na campanha. Além de toda essa diversidade, como que a gente conseguiu se unir? Nesses últimos anos, que os colegas já falaram aqui, a gente teve presente sim em todas essas lutas, né? Eu fui representante do DA de comunicação um ano, acabou a minha gestão, mas estive aí em confronto direto também com a antiga gestão e com a reitoria nesse processo das eleições interrompidas todas as vezes, né? Nos últimos 6 anos de eleições de chapa única e a gente não queria mais isso. Então foi uma construção de muitos estudantes até que a gente teve esse ano a possibilidade de escrever chapa democraticamente. E isso a gente começou a percorrer a universidade chamando pessoas interessadas em reconstituir esse movimento estudantil aqui na PUC. Porque assim, o estudante, você vê na cara dele que ele está desacreditado com o DCE. E aí você fala o que é DCE, às vezes as pessoas nem sabem. Então foi o nosso papel de chamar a gente para explicar o que é o DCE, explicar o que é o movimento estudantil, para conseguir que essas pessoas se engajassem e reconstituíssem esse movimento aqui dentro. Então a gente está muito consolidado. Então pessoas também, né, a gente fala 180 estudantes, mas não são 180 estudantes ao léu. A gente tem muita gente capacitada mesmo, muita gente que está querendo, é gente que está em atlética, em DA, em empresa júnior ou em qualquer outra esfera de movimento estudantil aqui dentro da universidade, para que a gente possa dialogar com esses outros tipos de movimento estudantil, né, as entidades de base, as atléticas. Então são pessoas que realmente querem construir um DCE novo, realmente querem mudar o dia a dia aqui da PUC. Eu acho que, bom dia primeiro, parabenizar as meninas que organizaram esse debate. Acho que é de suma importância a gente construir esse espaço. Queria reforçar um pouco do que a Tainá disse, desse caráter amplo e dessa diversidade que tem dentro da nossa chapa. Não é menor você ter escrito a maior dentre todas as chapas, né? São quase 190 membros inscritos, né? E membros presentes em diretórios acadêmicos, atléticas, em 39 cursos dessa universidade. E isso a gente acha que nos gabarita para que a gente possa representar o conjunto dessa universidade, para que a gente possa fazer do DCE tudo que não foi feito nos últimos anos, construir uma entidade que consiga representar os estudantes e consiga garantir direitos básicos para a nossa universidade, né? Que existe muito na mentalidade dos alunos, né, uma mentalidade muito ruim de que o estudante de universidade paga não tem direito, né? E nós temos muitos direitos e a PUC infringe muito deles ano após ano, né, semestre após semestre. Essa questão do aumento de mensalidades, que se dá de maneira abusiva e infringe a lei de 96, que é a lei de mensalidade, que é uma lei insuficiente, mas mesmo insuficiente, a PUC infringe ela semestre após semestre, impondo aumento de mensalidades acima da inflação, sem apresentar uma justificativa e sem fazer reposição de salário dos professores, que é uma coisa que afeta diretamente a qualidade do ensino, sem fazer reposição de infraestrutura, melhorar o acervo da biblioteca, etc, etc. Então, se o DCE não se coloca para travar essas lutas, como por exemplo a pauta da assistência estudantil com restaurante universitário, quem vai sair perdendo é o conjunto dos estudantes. E acho que para finalizar, a gente acha muito ruim já na apresentação algumas chapas querendo colocar algumas lutas debaixo do braço. Acho que todas as lutas que foram citadas aqui foram construídas em conjunto, teve um esforço tanto da chapa 2 da chapa 3 para que a gente, da nossa chapa,
para que a gente pudesse estar fazendo esse debate aqui. Eu fui testemunha porque eu corri atrás de documento, os meninos da Chapa 2 ajudaram, o pessoal da Chapa 3 também ajudaram, assim como ano passado essa luta contra o DCE, acho que foi uma luta de todo mundo. Então quem quer colocar a luta do estudante debaixo do braço, eu acho que já começa errado, ao invés de querer discutir o nosso DCE. Agora nós vamos para o nosso segundo momento. Nesse segundo momento, nós selecionamos uma pauta de cada chapa. E nós vamos começar agora pela chapa 3, começando pela chapa 2, vamos começar pela chapa 3. Ananda grava. Dentro da nossa acadêmica, eles colocam destinação de 20% da arrecadação anual do DCE para a complementação de bolsas de iniciação científica. A gente queria que você explorasse um pouco sobre essa proposta de vocês e como se dá. São 5 minutos, tá? Para cada chapa poder falar a respeito. Se acharem que o tempo for utilizado pela questão do tempo, a gente negocia. Tá bom? Então, como a gente explanou aqui na hora de apresentar a chapa, Jonathan, eu tremo. Não sou capaz. E as discussões, elas têm que ser pautadas com os pés no chão. Ô, gente, alguém Para é bom criar pra proposta, gravar? você não pode tirar, são propostas, né? Você quer cumprir isso daí, mas inicialmente são ideias que são colocadas. Quando nós conseguimos essa proposta diretamente de colocar 20% da arrecadação, até 20% da arrecadação do DCE para as bolsas de iniciação científica e extensão, nós balizamos um cálculo direto da própria arrecadação do DCE, que hoje, apesar da baixa, chega a R$80 mil. E nos estabelecemos em outro projeto que também faz parte da chapa 3, que é o carro-chefe da chapa 3, que nós chamamos de Fundo de Assistência Estudantil. O Fundo de Assistência Estudantil, ele é balizado principalmente na Constituição Brasileira. Por que que acontece? A PUC fala para vocês que a universidade é uma universidade privada. Ela replica muito esse diálogo de que a universidade é privada. Só que nos papéis, ela é colocada como instituição filantrópica. E na Constituição há o artigo de financiamento de assistência estudantil, que prevê que as instituições que são colocadas como filantrópicas é previsto verba do governo federal para assistência estudantil. Hoje não é estabelecido nenhum tipo de assistência estudantil, nenhum meio para variar que os estudantes de ProUni, os estudantes de FIES continuem na universidade. Quando a gente estabelece os 20% de arrecadação do DCE voltados para a iniciação científica e para a extensão, nós estabelecemos não só esses 20% como ajuda, como financiamento direto, mas a gente coloca que esses 20% vão ser, na verdade, um custeio desse maior projeto, que é o projeto de fundo de assistência estudantil, que vai balizar outras questões, como restaurante popular, que vai balizar a biblioteca itinerante, que vai balizar que a gente possa não só buscar o livro na universidade, lá na biblioteca, mas a gente possa entregar o livro aqui num posto avançado mais aqui embaixo. Então, quando a gente coloca esses 20%, a gente acha o seguinte: durante 7 anos, o aluno foi lesado e a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Só que depois que a gente procurar aí mais adentro, vai saber para onde esse dinheiro foi. E por que não, num lugar, numa universidade onde não se baliza a questão da assistência estudantil, investir esse dinheiro diretamente nessas bolsas? Essas bolsas que durante 8 anos não seguiram o reajuste do que foi proposto inicialmente quando foram criadas. Nós sabemos que as instituições que balizam o valor da bolsa, elas são várias. Então a gente não poderia fazer uma normativa que fizesse que todas essas instituições aumentassem o valor. Mas a gente pode, como DCE, fazer um financiamento dessas bolsas como complementaridade e ajudar esses estudantes. E aí, por isso que a gente se coloca diretamente esses 20%. Porque essa luta que eu falei durante 8 anos, que inicialmente, quando as bolsas surgem, elas são colocadas balizadas no salário mínimo. O salário mínimo cresceu, as bolsas não. O que o DCE pode fazer com uma situação colocada em bolsa? Foi aquilo que ele não fez durante 7 anos. Então, a proposta da chapa 3 é viabilizar, é viável. Os nossos tesoureiros são da contabilidade, a gente tem uma galera da contabilidade que está diretamente na chapa envolvida,
está ciente dessa situação. Nós fizemos um cálculo diretamente do que o DCE pode gastar, do que o DCE provavelmente vai poder fazer, e também balizando o sucateamento da própria instituição e o que a gente vai encarar aí para frente. Vai surgir dinheiro, vai representar mais dívida. A próxima chapa eu vou deixar para do social. A proposta de construir políticas de segurança Sai ela lendo a para as pergunta. mulheres dentro e ao redor do campo. Nessa proposta, a primeira coisa que a gente iria fazer, claro, era ouvir as mulheres. Saber quais que são a problemática delas aqui dentro e no entorno da universidade. Para a partir de então construir uma proposta que ainda, eu tenho que falar, ainda não está, né, completa, não está fechada, de como que a gente poderia ajudar a segurança das mulheres aqui dentro do campo. A gente colocou algumas coisas que são assim muito básicas, que seria no caso da ouvidoria do DCE, junto assim, ligada com a ouvidoria institucional da PUC. A gente teve, por exemplo, um caso de uma companheira nossa da Chapa 6, que foi lesada aqui com um guardinha da PUC, e ela foi na ouvidoria e ainda não teve resposta. Então, se os estudantes, né, são um canal direto entre a reitoria e o representante, por que não a gente não faz essa ouvidoria interligada? Isso é uma coisa inicial que a gente colocou como proposta. Mas, referente a essa proposta que a Olivia falou, a gente teria que trabalhar muito para ouvir as mulheres, né? Trabalhar muito para que esses problemas chegassem concretamente para a gente possa fazer essas políticas. A gente, inclusive, tem muito contato, na chapa mesmo, falaram contatos de aplicativos, de segurança, entre outras coisas que já estão sendo oferecidos, né, tecnologicamente, já estão sendo oferecidos, que a gente poderia firmar parceria. Né? Então isso foi uma coisa muito boa, porque a gente não precisaria criar do zero, mas sim já fazer essa parceria para implementar mais rápido aqui dentro. Mas ainda assim a gente teria que ouvir todas as mulheres da PUC para que a gente conseguisse concretamente fazer uma política de segurança que atendesse a demanda. Só para complementar, gente, nesse debate de proposta, é bom a gente entender que o DCE não é uma reitoria, né, gente? O DCE não pode ter essa visão utilitarista que ele vai realizar todas as questões. Acho que o DCE ele principalmente tem a função de pressionar, organizar os estudantes e pressionar a reitoria para que a reitoria possa implementar a política. De acreditar que o DCE vai lá e vai construir, vai dar reajuste de bolsa de iniciação científica, a gente perdeu a concepção do que é o DCE. O DCE é um órgão para pressionar a reitoria para que a gente possa ter nossos direitos garantidos, né? Mas existem algumas coisas que o DCE ele pode realizar sim. Acho que nesse ponto que a Olivia coloca para a nossa chapa, acho que o principal é a gente construir um grande processo de escuta às mulheres sobre esse debate, né? Mas tem algumas coisas que no curso do que foi sendo colocado, a gente já tem uma noção, né? Por exemplo, um treinamento melhor para a guarda universitária que a gente tem, né? Até discutir a questão de ser um serviço terceirizado, mas precisa de ter um treinamento mais humanizado que consiga fazer um atendimento de uma maneira sem você lesar. Vários casos, né? O Jonathan aqui mesmo foi barrado de entrar com um short que estava um pouco menor, né? Um negócio assim absurdo. Aí teve o caso com a companheira da nossa chapa. Então, você ter um treinamento específico para a guarda ter um atendimento mais humanizado é um desses pontos. A outra questão discutida é esse aplicativo da segurança, né? Algumas universidades adotaram esse aplicativo. Pode ser algo feito junto com um departamento de computação, de você desenvolver um aplicativo que consiga mapear rotas de melhor acesso, que consiga criar um botão de pânico, que faça acionar de alguma maneira a guarda universitária ou alguma outra instituição de segurança pública. Então, discutir todos esses pontos, né, eu acho que é o fundamental, mas a gente já tem algumas ideias do que vai fazer, mas o que nós pretendemos é colocar essa questão de discussão com toda a universidade. Faltando a chapa 2, A chapa 2 existe combate às opressões, pela implementação de políticas estudantis de assistência à maternidade
incluindo creches e efetivação do direito à licença maternidade. Então, galera, eu acho que tem que colocar uma questão fundamental, né? Que tipo de sociedade a gente vive? A gente vive uma sociedade fatalista, patriarcal, né? E por isso, o direito das mulheres são cerceados. Muitas vezes, porque tem dupla jornada de trabalho, tem jornada de estudo, tem que cuidar dos seus filhos ainda. O índice de evasão na PUC Minas é muito grande em relação às mulheres, ainda mais sem filhos, né? Isso é deixar bem claro. O índice de evasão é das mulheres, viu? E geralmente os pais não têm tanta evasão assim. Por quê? A sociedade joga nas costas da mulher a criação dos filhos, porque é uma sociedade patriarcal, a gente deixar isso bem claro. Então é fundamental que a PUC tenha o quê? Políticas que garantir a permanência dessas mulheres na universidade. Como, por exemplo, criar uma creche estudantil. Tem universidades públicas que já tem a creche estudantil. Para as mulheres deixarem seus filhos, até mesmo quando vão para o trabalho, quando voltam para estudar, para garantir a permanência delas na universidade. E também, no próprio DCE, não ter somente recolha de denúncias, mas um embate também. E tem que ser debatido, já está explodindo na PUC, né? Porque, por exemplo, casos de machismo ocorrem diariamente na PUC Minas. Casos de transfobia ocorrem diariamente no ICH, principalmente. Antes de ontem ocorreu um caso de transfobia no ICH. O que foi feito? Foi feita uma denúncia na reitoria e é provado que o processo volte contra a pessoa que sofreu o caso de transfobia. Por quê? Porque a PUC fala que é difamação contra o professor. Então é fundamental que o DCE faça esse embate. E que o comitê não seja ligado à PUC, seja adversário da PUC Minas. Também é fundamental que tenham bolsas de permanência estudantil para as mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres não conseguem fazer a dupla jornada de trabalho. Porque, além da jornada em casa, além de que é submetida, né, que não é um dever da mulher fazer essa jornada em casa, além da jornada de trabalho e de estudo, não tem o bolsa de permanência estudantil na PUC Minas. Por quê? Porque a PUC não tem um trabalho efetivo de permanência e assistência estudantil. Em 10 anos a PUC não se desenvolveu isso. As bolsas estão paralisadas, não se tem um bandejão na PUC Minas, que é uma necessidade do bandejão na PUC Minas, e não tem essa creche. Então a nossa proposta é, as primeiras coisas que têm que ser criadas na PUC Minas, um bandejão, que já tem um espaço do lado do DCE, e também uma creche universitária, fundamental para garantir a permanência das estudantes e dos estudantes pais e mães na universidade. Em relação a esse processo da criação da creche universitária, a gente pode estar entrando em contato com o curso de pedagogia, porque lá no curso de pedagogia, eu como sou do curso, nós temos projetos de criação e assistência às mulheres, às mães. Eu particularmente tenho um projeto lá dentro, que é um projeto de brinquedoteca. Se a gente construir essa brinquedoteca, nós podemos, juntamente com o DCE, fazer essa articulação para que a creche possa estar ali dentro também. Também outros cursos, né? Nutrição, por exemplo, odontologia, então é fundamental que vire uma integração da PUC com o corpo estudantil, né? Que esse também seja uma gestão também dos alunos dessa creche, tanto o bandejão, né? Já que tem aluno que dá conta de fazer esse projeto aqui, só precisa da PUC viabilizar o espaço, né? Claro, não deixa sem emprego não. Pega a pergunta e direciona para o Você tem que deixar não são perguntas, né? Sim, pontuação. São pontuações que você direciona cada uma para, ok? Aí a gente vai você escolhe, aí dá uma lida na proposta, pensa e para quem vocês vão direcionar, a gente conversa. E aí 3 Uma menina lá atrás questionou. Então, nós fizemos 8 pautas que a gente gostaria que as chapas corressem sobre ela. Então, assim, para a gente não direcionar diretamente, as chapas sorteiam essas pautas e elas escolhem qual chapa vai responder as que eles foram tirados, entendeu? Por exemplo, tirei essa, eu vou direcionar para eles para ver se... Ok? E aí, cada chapa terá 3 minutos para responder a cada pauta. Ok? Girando.
pra quem tá falando. Certificado. Pode virar, pode gravar. Ah, não. É do menino da comunicação que pediu pra gente gravar, Se mas virar ali. eu não sei fazer isso não, menino. Eu sou péssimo com esse trem. Se direcionar. Tá, então. Ai meu Deus, eu não sei fazer isso não. Depois tu quer. Eu não sei, acho que tá. Tá. A gente quer direcionar. Cheiro de pessoas. Peraí, vamos só ver se tá todo mundo aqui. E aí? A gente quer direcionar para a chapa 2, Casa dos Estudantes. Como será feita a retomada da Casa dos Estudantes e o que será feito nesse espaço. Aí 2 minutos e 1 minuto de comentário. Então, nós tivemos há um tempo, há uns 2 meses atrás, a administração provisória do DCE, né? Aí nós tivemos acesso a alguns contratos. O contrato da Casa dos Estudantes é um contrato muito obscuro. São 10 mil reais que deveriam pagar para o DCE de aluguel, não pagam há quase 6, 7 meses, e hoje virou uma boate que chama Lavos, gerida pelo antigo gestor Pedro Duarte, né? E agora está fechada. Está na justiça, no processo judicial. Lavos é engraçado porque sugere que é lavar alguma coisa, né? Então o que tem que ser feito para retomar? Primeiro, uma auditoria aberta da dívida do DCE e dos contratos do DCE também, né? Para ver se o PEC que anda, porque não tem como o DCE falar também que vai chegar rompendo todos os contratos, né? Tem que romper, vai ter que ver as cláusulas que vão barrar esse contrato. Também a retomada da casa como espaço cultural, né? Que é fundamental para os alunos ter um espaço cultural na PUC Minas, é um pouco distante, mas também para fazer finanças para o DCE, que o DCE não se vive só de contribuição, que deu uma baixada de 50%, né? Ou seja, o DCE está com um repasse muito baixo e também tem que fazer eventos culturais porque a PUC está dissociada do corpo fora da extra-PUC, né? Então a gente tem que fazer o espaço com a comunidade em torno da PUC para fazer eventos nessa casa dos estudantes também, que já foi feito nos anos 80, nos anos 90 também, que é fundamental retomar esse debate, né? Ela fez show de rock, cultura popular, então é fundamental que sejam feitos calorados educativos que não foram feitos pelo DCE, né? Que sejam contra qualquer tipo de homofobia, machismo, transfobia ou racismo, que é fundamental que sejam calorados educativos, um debate político nesses calorados, além de shows, né? E também que retome o caráter popular da universidade, que a população em volta da PUC consiga também se localizar nesse espaço e entrar nesse espaço. A gente queria complementar nesse minuto que a Casa dos Estudantes, ela é do DCE há muitos anos e eu aposto que pouquíssimas pessoas aqui estiveram lá, ou até ninguém. Então, assim, a nossa proposta para a Casa dos Estudantes é retomar esse espaço estudante mesmo, fazer as caloradas do teatro lá, fazer as festas de formatura das turmas, entre outras coisas. Tudo isso, né, pagando um preço mínimo ou nenhum, dependendo do caso, porque é um espaço que já é do DCE. Mas se isso, claro, anteriormente teria que ser previsto o contrato, porque realmente é muito obscuro, e não só o contrato da Casa Estudante, como todos os outros prestadores de serviço. Eu acho que ela pode ser um espaço fundamental de fomentar a cultura universitária, né? Acho que a gente tem muito talento na universidade, tem uma produção artística e cultural de alto nível e pouco se é incentivado por parte da PUC ou das entidades. Então acho que lá pode ser esse centro de fomentar esse tipo de atividade. Então, nós vamos direcionar para a chapa 5. O que a chapa 5 tem para nos dizer sobre assistência estudantil, creches, RU, xerox, transporte e moradia? Sobre a RU, a gente, aproveitando para falar de contratos obscuros, né, tem a Divingut, que fica ali ao lado do DCE, que é um restaurante que é um espaço do DCE e também permanece nessa obscuridão. Daí a gente planeja, assim, rever esse contrato e abrir como restaurante universitário, com comida de qualidade e barata. As creches, acho que já foi colocado pela chapa 2, mas a gente sabe que isso também tem que ser uma responsabilidade da PUC, sem deixar a PUC fora dessa história. Eles precisam entrar nisso como
Xerox, eu estudo no prédio 13, o Xerox lá foi recentemente fechado. Então, assim, a gente não está mais querendo abrir Xerox aqui dentro da universidade com aquela desculpa de que é ilegal, não pode ser e eu acho que isso é um pouco, dificulta a vida do estudante, porque não precisa de Xerox. Tanto é que o DCE colocou um Xerox dentro do espaço do DCE. Então, se possível, tem um diálogo adulto, né, para a gente retomar a abertura do Xerox nos lugares que foram fechados, muitos foram fechados, né, e fazer também uma qualificação desse Xerox. Por que esse Xerox fica aqui no prédio, ele cobra caro, os estudantes não têm condição de pagar, por exemplo? A gente tem que fazer uma conversa. Tá? Sobre o transporte, a gente tem uma pauta muito legal, que é o transporte aos congressos universitários e aos eventos estudantis. Né? Muitas universidades possuem um ônibus que fica disponível para os estudantes e aqui não tem, a gente planeja também pedir isso da PUC. Só como esse negócio do transporte, a gente também quer lutar pela instituição do meio fácil para estudante cronomista, como é no Rio, em São Paulo, a gente quer lutar por essa forma. Então, para começar, a gente, como eu disse, o carro-chefe da Chapa 3 é assistência estudantil. A gente acha que a demanda, inicialmente, ela se constitui inicialmente por questões que a gente vivencia na universidade. Mas a gente não pode pautar a luta do DCE, inicialmente, apenas pelas demandas, mas por real situação que nós passamos na universidade. E o que acontece na universidade? Por exemplo, é colocado aqui o restaurante popular, mas poucos aqui estão dizendo pra gente como que eles vão colocar esse restaurante popular para funcionar. Não conhece, por exemplo, que a biologia tem uma horta aqui atrás da biblioteca. Nós poderíamos fazer uma parceria. Quando a gente fala desses contratos obscuros e de como vai colocar esse restaurante popular, nós sabemos que apesar do vínculo de ser uma coisa bizarra, a gente não tem condição de instaurar um restaurante popular. A gente teria que ampliar isso. E outra coisa, não devemos nos calar e ficar pedindo a reitoria para abrir para a gente espaço para a gente fazer assistência estudantil. É garantido por lei e a gente tem que manter uma luta direta com a universidade. Então, devido ao que aconteceu, devido ao que aconteceu no pós-educação, a pergunta é a seguinte: diálogo com o DCE com a universidade, aumento anual de mensalidade, valor de taxas das bolsas, amparo aos costos do DCE, CIVI e ProUni. Em relação aos costos, tem que ser feita uma mobilização geral dos estudantes, né, para lutar contra isso. Mas em relação ao diálogo com a reitoria, eu queria falar aqui que nos últimos 7 anos, a gente teve, enquanto DEA, o Conselho de DEA teve uma reunião com a reitora e ela falou explicitamente que o DCE não ocupa a cadeira que tem direito no Conselho Universitário. Então imaginem vocês todas as decisões da reitoria sendo tomadas sem o estudante presente para conversar. Então a gente planeja urgentemente ocupar esse espaço para que a gente possa ter voz. Mas além disso, mobilizar os estudantes constantemente contra o corpo. E também a gente tem essa proposta no programa, que é lutar pelo aumento do valor da bolsa, que era muito das R$400, agora aumentou, né? Está 440 reais. Só para complementar, gente, que às vezes quando tem esse tema, quer relacionar isso à maneira que a nossa chapa é contra, é a favor dos cortes da educação, não se mobiliza, etc. Acho que deixar bem claro, não tem nenhuma chapa aqui que é a favor do corte da educação. Todos os movimentos e chapas que se mobilizaram contra o corte da educação, inclusive a nossa chapa, os movimentos que compõem a nossa chapa, nós tivemos uma ocupação no Ministério da Fazenda no ano passado, nós tivemos uma luta intensa para barrar o conservadorismo e essa agenda neoliberal que vem para a educação, nessas agendas que tiveram contra o golpe, que infelizmente nem todas as chapas participaram. Então, assim, nossa chapa tem um compromisso com a luta educacional, participando da luta pelos 10% do PIB para a educação, no Plano Nacional de Educação, e qualquer coisa que venha diferente disso é uma falácia ou uma má-fé de alguns grupos que têm espalhado coisas referentes a isso, que nós
não são indiferentes ao corte da educação, são indiferentes ao financiamento, né, estudantil. Acho que deixar bem claro que quem mais construiu lutas para garantir direitos dos estudantes, seja o ProUni, seja o FIES, seja o melhoramento do FIES, foram os movimentos que compõem a nossa chapa. Então, eu não sei se você sabe o que é o PIBI, é o Programa de Iniciação Básica da Ciência. Né? Ele está sendo cortado e vai ser cortado em 90%. Estão querendo reformular um programa para atender somente curso de matemática e português, ou seja, virar uma aula particular para os alunos de escola básica. Né? Então é fundamental. Quem fez esses cortes, tanto o governo federal saiu, o ex-governo agora, que vai se aprofundar mais com o Michel Temer, então vai entender o Michel Temer, mas o governo do PT fez corte de 14 bilhões de educação, que aprofundou isso. Os camaradas da chapa 5 não foram para a luta efetiva. Falam que ocuparam o ministério, mas fizeram acordo depois. Porque é fundamental de lembrar isso. Quem compõe o campo majoritário da UNE hoje, que não faz uso contra os cortes de 14 bilhões, é o JS o Levante. Então é fundamental a gente lembrar essas questões. É fundamental lembrar que quem teve aqui contra o aumento da mensalidade, quem faz parte hoje do conselheiro do governo Dilma, é o reitor da PUC Minas. Então por quê? Não lutaram contra o aumento da mensalidade. Então é fundamental a gente colocar essas coisas em pauta, né? Porque essas forças são as maiores da universidade, não são as principais lutas da universidade. Então é fundamental a gente colocar essas coisas em pauta. Bom, agora vai ter a segunda rodada. Lembrando que a chapa não pode mais ter para revisar ela. Já foi Não, já foi duas. Não, já foi duas perguntas para você. A chapa 2 tem uma modificação em Não, a chapa 2 pode revisar ela. não pode responder. Só chapa 2. A chapa 2 tem que deixar mais uma resposta, pode revisar mais uma chapa 2 e a chapa 3 vai ser pode revisar a chapa 2. Então, como eu disse, estou 4 anos aqui na universidade, desses 4 anos, 2 anos à frente do DEA estava fechado. E aí participei diretamente de um processo que não é fácil para nenhum DEA, vários que estão passando por isso, que é a regulamentação da instituição. Então, em portas fechadas, a gente reabriu o DEA. A gente acha que a questão da reformulação do estatuto do DCE é primordial para que os processos democráticos eles se estabeleçam na universidade. Essa eleição é só o começo. Então, assim, nós temos, a gente foi, a primeira liminar que caiu para não ter eleição, que era só de uma chapa. A chapa 3 foi responsável diretamente pela advocacia da petição. A eleição vai acontecer na quarta e quinta-feira, com petição também, diretamente da chapa 3. A regularização do DEA foi balizada diretamente com participação de vários membros da chapa 3 também. Então, assim, é uma coisa que nós vivenciamos dentro da universidade, efetivamente abrindo o DEA e também fazendo a articulação dentro do conselho. Porque só quem estava na luta sabe quando a gente colocou 11 DEAs, 12, na verdade, foram 12 DEAs contra o DCE e o DCE tremeu. A gente da chapa 3 tem uma postura de fazer novamente para aquelas pessoas que se colocam como secretários e não abrem para um processo democrático, a gente se coloca forte diante de uma militância de mais de 4 anos só de experiência para conseguir esse espaço que agora acontece. E nossa palavra maior da nossa chapa é todo o poder da cidade de base. Todo o poder da cidade é para conseguir o papo democratizar o DCE, tem que ter DEA estruturado, tem que ter DCA estruturado e faça uma ligação direta entre a proposta de DEA e o DCE. Mais alto.
A nossa pergunta é sobre o diálogo com as minorias, né? Discussão de gênero, sexualidade, já falaram sobre isso. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Principais eixos, né? O eixo do debate, o eixo que foi construído. Nós pegamos lá no CH, nós pegamos com eles o que eles estavam fazendo aqui dentro da universidade, quais eram as suas principais demandas, né? Para a gente ver qual a necessidade do aluno aqui dentro. Então, vemos até tanto vindo de funcionários quanto vindo de estudantes. Então, assim, nossa proposta é propor diálogo, propor palestras, propor uma conscientização para que isso não aconteça. Porque tanto falando sobre sexualidade, gênero, falando sobre machismo, transfobia, homofobia, racismo, isso acontece aqui. Acho que o primeiro ponto tem que ser um debate primeiramente educativo. Porque o nosso debate hoje sobre sexualidade na meninas, a pauta do aborto, desde as meninas, a sexual é vetada, né? De aborto nas meninas, pode risco de ser expulso. Então é fundamental que a gente coloque esse debate de questões. Já tentamos fazer debates sobre drogas, sobre aborto, não vem sendo vetados recorrentemente. Então esse debate tem que ser tomado pela polícia, em processo germinal ainda, né? Para que a gente consiga trazer esses pontos para dentro. E a minoria vem inventando isso. E também, porque o estudante da PUC-Minas está despolitizado há 8 anos, né? Tem um passivamento do estudante da PUC-Minas. Tudo que acontece no estudante, ele é 3 segundos. Tudo que acontece com o estudante hoje é culpa do próprio estudante, né? Então é fundamental que a gente faça palestras, o Congresso Estudantil, para debater a questão LGBT, a questão trans, a questão do negro na universidade, a permanência do negro na universidade, é fundamental hoje, porque 80% das pessoas que estão na universidade são pessoas negras. Então nós temos que fazer esse debate aí. Então, a chapa 3 acredita que nós vamos vivenciar o período negro da nossa sociedade em virtude dos acontecimentos institucionais. Nós vemos um governo aí que se posiciona totalmente contra a minoria, coisas que já foi bem debatidas e colocadas aí para a população, e se coloca diretamente pela composição dos seus ministérios e sua posição. Na universidade, na PUC-Minas, ela assumiu essa postura já há um tempo. Ela é totalmente, ela não abarca toda a discussão das minorias, do negro na universidade, da mulher. E esses debates, eles cada vez têm sido linguados pela própria universidade e calados. A chapa 3 coloca uma questão das minorias, é dar voz a essas minorias que várias vezes foram silenciadas pela universidade. E aí a gente já teve uma proposta e exerceu isso aí, que foi um seminário que a gente fez no prédio 43, lá das engenharias, que foi um debate de fundação do Somalia, e a gente tem diretamente com essa discussão, a voz das minorias, algo que não foi pautado no seminário. Só para corrigir, quando ele colocou a questão do período negro, eu acho que isso já foi uma questão já bem delicada, porque coloca como período negro relacionando o negro como uma coisa ruim. Então eu acho que isso merece uma retratação também, porque não é incorreto. Quando eu coloquei isso aí, só me tratando em relação a que vamos vivenciar um período muito difícil para a sociedade e para a minoria diretamente negra, que não tem uma representação do negro dentro do ministério. A mulher agora se fez essa secretaria de a mulher, mas a gente não vê uma postura efetiva da mulher, que realmente está voltada no mundo. Assistência aos calouros sobre a universidade e suas burocracias. O que acontece? Nós tivemos aí vários fatos que fizeram que as caloradas dentro da universidade elas fossem proibidas. Isso foi diretamente colocado a questão do homicídio, a falta de organização. Nós vemos que o DCL tem um papel primordial no diálogo de recepção ao aluno, principalmente para informar ele das questões que estão pautadas dentro da universidade, mas também elaborar com eles espaços culturais que aproximem esses estudantes.
Então a gente acha que, por exemplo, outras universidades, elas mobilizam muito mais dentro das suas coloradas, são colocadas diretamente como ambientes de recepção ao estudante, que vai dar vazão numa aproximação. Porque esse estudante, esse calor, se no primeiro período ele não for aproximado das questões estudantis, ao longo da sua formação ele pode se sentir até intimidado também. Então a ideia é de que o DCE, como instituição de representação dos estudantes, ele promova diretamente uma colorada que seja uma colorada solidária, uma colorada que seja uma colorada com um cultural de aproximação desse estudante, para que tenha uma aproximação melhor com esse estudante. Eu acho que assim, para complementar, eu acho que assim, o DCE tem que organizar uma grande recepção aos calouros, uma recepção que seja organizada junto com os diretórios acadêmicos. Acho que é de suma importância envolver os diretórios acadêmicos nessa recepção. E que seja uma calorada cultural e política, uma calorada que consiga discutir temas relevantes da nossa universidade e da nossa sociedade. Não dá para a calorada cumprir só um papel cultural, ela precisa cumprir um papel de integração, de cultura sim, mas é fundamental que ela cumpra um papel político, de diálogo, de debate sobre as principais pautas que a gente vem trazendo. Outra questão que a gente quer fazer é uma cartilha, meio que fazer um kit do calor, uma cartilha com algumas informações sobre a universidade que são importantes, apresentando o DCE, apresentando onde ele pode recorrer para tirar suas dúvidas, apresentando essa ideia que a gente tem de montar uma ouvidoria do DCE junto com outro mecanismo para que a gente possa encaminhar as reclamações que eles colocam. No quarto momento agora, a gente vai avisar todos vocês vão poder direcionar perguntas a cada uma das chaves. Vai levantar a mão, Você quer fazer uma pergunta? Eu só quero descansar a mão. Mel. Cada chapa vai ter o direito de responder a dúvida. Você tem direito de direcionar 2 perguntas para cada chapa. Ok? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Arley, sou estudante de filosofia, sou apoiador da Chapa 2. Eu queria fazer uma pergunta para a Chapa 2. Chapa 2, é o seguinte: um dos grandes problemas do sistema político brasileiro é o financiamento privado de campanha. Como é que isso funciona? Uma empresa dá dinheiro para os partidos, para os parlamentares, e depois, quando esse partido ou esses parlamentares vencem as eleições, essa empresa que deu o dinheiro, ela cobra uma fatia do bolo, através de licitações fraudulentas, por exemplo. O que vocês acham do financiamento privado nas campanhas das eleições para o DCE da PUC Minas e qual o risco disso para uma futura gestão? Porque tem chapas que tem material, tem gente girado para cá, a gente sabe que isso não é barato. Uma campanha em torno de R$15.000, feita por uma chapa de estudantes, tem problema aí. O que vocês acham disso? Então, isso é obviamente contrário, né? Tanto que nossa campanha é autofinanciada pelas pessoas das chapas, né? Da chapa, e também a gente faz a nossa cartilha, nossas impressões, por isso nosso material é resumido, preto e branco, com as fotos que a gente tem nos EAs e CEAs, né? Então é fundamental que isso não ocorra na PUC Minas, né? Porque é um realocamento da política nacional aqui dentro da PUC. Já começa negativo com o chapa, né? Porque vão cobrar, galera. Vão bater na porta e falar: e aí, aquele jornalzinho que eu banquei pra você, eu vou querer de volta agora. E a chapa vai ter que pagar. E quem vai pagar é a chapa? Não, é o estudante que paga por esse material. Então é fundamental que a gente faça essas questões e isso não aconteça na universidade. Se acontecer assim, já começa errado. Se começa errado nas eleições, imagina quem vai fazer uma eleição. Então faça a mesma pergunta para ele, vai achar Olha, é que assim, infelizmente a gente tem, essa tática tem feito a gente sofrer muitos boatos e ataques. Inclusive, a pergunta do companheiro e as citações foi
ficar jogando confete aqui, né? Pisando bolinha. Acho que para começar, a existe financiamento privado na nossa chapa. Isso é para começo de conversa. Que nós tivemos um alto financiamento dos alunos, professores que ajudaram, ex-alunos e alguns movimentos sociais. Se o movimento social quiser cobrar a fatura, eu tenho certeza que ele vai cobrar a fatura de luta. Então pode vir cobrar essa fatura. Os sindicatos de professores que nos ajudaram, eles vão cobrar a fatura o quê? Agora eu preciso que vocês ajudem a gente na campanha aqui que eles estão fazendo para fazer um reajuste decente para os professores. Essa fatura a gente paga com o maior prazer, porque a gente teve a ajuda dos movimentos sociais que estão em luta e entendem a importância deste DCE para que a gente possa fazer mais lutas aqui na universidade, na cidade. Então, essa fatura a gente paga com o maior prazer, com o maior carinho, porque a gente tem consciência de que a luta não é só de dentro, a luta é muito mais geral, a luta é muito maior, ela extrapola os muros da universidade. Então nós temos tranquilidade quanto a isso. Nossa chapa ela foi montada de maneira muito ampla, muito diversa, com diversas opiniões, pluralidade de ideias, com muita coerência, com reuniões abertas, com participação de ampla maioria dos estudantes de vários cursos. Então isso não é problema com a gente. Nós achamos que infelizmente tenha chegado nesse ponto, nesse nível da campanha, de em vez de discutir um programa, a gente ficar fazendo ataques ou boatos, etc. Acho que a gente tem tranquilidade de responder essa questão. Aqui, ó. Que menino é esse? Sou Clarice, estudante de Educação Física aqui na PUC. Dados que muitas chapas colocaram de combate à violência contra a mulher, tipo, machismo, homofobia, tudo isso. Eu queria pegar, na parte que as chapas falaram, da questão do aplicativo, de apoio à instituição, buscar essa decisão de instituição, de partir da violência dos guardas e tudo. Eu queria também trazer como que vai funcionar isso quando a PUC cala com essa ligação direta que teria o DCE com a instituição, de colocar quanto que as alunas sofrem de assédio aqui dentro da universidade por parte de professores e alunos e dessas diversas caloradas machistas, racistas e homofóbicas que acontecem aqui dentro e o posicionamento das chapas quanto a isso, de ter sido colocado diretamente na instituição, da instituição responder a isso, que a gente sabe que não responde. E também um posicionamento claro das chapas, que nenhuma delas colocou no programa, que dado a toda a situação nacional que vem acontecendo, um corte com tudo, com esse governo, golpista que vem acontecendo, um posicionamento claro das chapas, entendendo que o DCE é um organizador dos estudantes e como irá organizar os estudantes para combater todos os ataques que também vêm de fora da universidade, que interfere diretamente na vida dos estudantes que tem. Qual chapa? Qual chapa que você achava? Beleza, vou começar pelo Ai, me tremi todinho. Quando foi no estado, Tremi todinho. um golpe foi dado pelo vice-presidente Michel Temer no governo PT, né? Somos críticos ao governo PT? Claro. Por quê? O governo PT me deu a pauta do aborto para a bancada evangélica, me deu a reforma agrária para a bancada ruralista, colocando a Caixa Abreu do Ministério. Então é fundamental que a gente coloque essas questões. Mas também somos condados ao governo do Michel Temer, que só vem aprofundar o que o PT está fazendo, né? Porque são políticas neoliberais do mesmo jeito, entendeu? Então nossa chapa se coloca como uma oposição de esquerda, tanto a esse governo ilegítimo do Michel Temer, quanto ao ex-governo do PT, que vem aprofundando a crise e jogando nas costas dos estudantes para pagarem. Então, respondendo a pergunta de segurança. A nossa chapa acha muito problemática quanto à questão da segurança, de mais segurança, mais vigilante, mais não sei o que, mais não sei o que. Então, galera, isso nós já sabe que deu mais catraca, deu mais gente agredida, deu mais segurança batendo, agredindo em estudantes fazendo manifestação. Quando tiver uma manifestação na PUC Minas, você acha que segurança vai estar ligando com a sua integridade física? Você quer proteger o patrimônio privado da universidade.
Então isso é muito problemático, né? Lá fora, vamos defender mais policiamento? Não, a gente não pode defender mais policiamento. A gente tem que levar em conta que vai ser estrutural a violência na cidade. Quando a crise do capitalismo se aprofunda, vai ser mais violenta a cidade, porque tem mais gente desempregada, tem mais gente precisando, não tem 2 segundos. Então isso gera uma necessidade de rediscutir o que é violência, né? O que é violência? Já acabou? E que é violência fora da cidade. Por isso, a gente tem uma alta organização do TCE, com os estudantes, para debater qual que é a melhor viabilidade de segurança para a universidade por fora do corpo da reitoria, né? Porque a gente sabe que a reitoria quer fazer, defender a propriedade privada, isso aí sem fora. Quero lembrar que agora a chapa 2 não pode mais receber perguntas. Pode também querer. Vamos esperar. Porque ele Aí a gente direciona mais perguntas para cada chapa, mas é importante que todas as chapas tenham um documento. Então, se a gente ficar direcionando só para uma chapa, os computadores falarem também. Bom, primeiramente, bom dia a todos aqui. Meu nome é Luana, eu sou estudante de Direito e sou presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. A minha pergunta ia para a chapa 2, mas eu vou direcionar ela para a chapa 5 para que ela possa mostrar sua opinião sobre o que eu vou falar aqui agora. Não é segredo para ninguém o momento que a gente vem passando no Brasil, um momento que aí a gente vai ter vários retrocessos, né, com esse governo golpista que foi colocado lá por um poder judiciário, por uma classe da burguesia e que vai cobrar agora, como já foi colocado aqui, a sua fatia. Vai cobrar desse governo que implemente medidas no Brasil que favoreça somente um setor. Então, eu queria que a gente vê muito nas outras chapas aqui, conheço eles de vários lugares. Eu acho perigosíssimo uma pessoa ficar omitindo seus movimentos aqui. Não tem nenhuma chapa aqui que não seja de movimento, e isso não é vergonha. Hoje você se posicionar dentro dos espaços é essencial para o momento que a gente vive, porque a gente precisa estar junto nas lutas. Então eu queria perguntar, deixar aqui a pergunta no ar, para que a chapa 5 opine também, onde estava a chapa 2 quando os movimentos sociais foram para a rua pedir mais investimento na educação, pedir os 10% do PIB para a educação. Onde estavam os movimentos quando a gente foi para a rua, pediu o ProUni, o FIES, o REUNE, o SISU, que inclusive votaram contra no Congresso da Uni. Ficam aqui todo mundo descendo pau na Uni, mas todos eles compõem, todos eles constroem a Uni, dentro e fora da universidade. Então vem aqui agora meter o pau na Uni, falar que a Uni não representa os estudantes, para mim é omissão. E você omitir é porque você sente vergonha do seu movimento. Eu acho que aqui as chapas têm que tomar um posicionamento de assumir os seus movimentos dentro da universidade, porque isso não é vergonha, não. Inclusive tem que encorajar mais estudantes aqui a participar e construir o Brasil, porque se a gente tivesse construído todos juntos, talvez o Brasil não estivesse passando por esses retrocessos que agora vai passar. Então é ter clareza nisso, parar de bafafá, construir ideias para a universidade, porque é isso que a gente está precisando. Chega de ser contra, vamos construir propostas para a universidade, porque só ser contra não faz o Brasil avançar, não. É isso. Esse tema da conjuntura é importante, definidor em muitos aspectos. Eu acho que é fundamental colocar aqui a posição da nossa chapa. Nossa chapa ela sempre foi contra qualquer política de retrocesso na educação. Os movimentos que compõem a nossa chapa são diretamente responsáveis pelos direitos que a gente conquistou no último período. Talvez não seja os direitos que, talvez não são os direitos que são necessários, mas foram os direitos que mudaram e fizeram que filhos dos trabalhadores pudessem ter acesso à universidade. Se hoje
o filho do trabalhador senta no mesmo banco do filho do patrão, é porque a gente conseguiu o ProUni, é porque a gente conseguiu a expansão das universidades federais, é porque a gente conseguiu o FIES, é porque a gente conseguiu ampliar o investimento em educação. Isso não foi um presente de mão beijada, isso foi fruto de muita luta dos estudantes, dos movimentos negros, de todo tipo de movimento que fez pressão para que a gente pudesse fazer com que a classe trabalhadora tivesse acesso à universidade. Então, nossa chapa, nosso movimento entende que o movimento estudantil extrapola os muros das universidades e essa pressão ela tem que ser feita. No último período, nós vivemos um processo que assanhou a flora de setores golpistas que nunca aceitaram que o preto entrasse na universidade, setores higienistas que querem ver a universidade só para elite. Infelizmente, a gente teve esse setor de chapas aqui que se omitiram dessa luta. Simplesmente ficaram vendo a luta passar enquanto o povo brasileiro travava uma resistência democrática. E o DCE aqui estava pagando ônibus para a galera ir lá para a passeada dos coxinhos. Então, assim, é importante ter esse posicionamento porque ele influencia diretamente aqui na nossa universidade. Então, não, só para falar assim, que a gente tem um trabalho também de falar para o estudante por que é movimento estudantil, inclusive na nossa própria chapa, que tem sempre esse pessoas de trabalho educativo mesmo, de falar o que é movimento estudantil, o que a gente pode fazer e o que a gente vai fazer enquanto estivermos estudantes. Quais são os movimentos que compõem a chapa 5? A gente pode falar no final, na nossa apresentação final. Na finalidade, a gente fala. A chapa do Instituto Lesado, ela tem o direito de falar, a gente vai dar 1 minuto, tá? Para falar. Então, antes, quando a norma estava construindo adultos por causa da mensalidade. Aí estava construindo adultos, por exemplo, com 14 milhões de pós-educação, e vocês não estavam presentes. Nem falar agora que estavam presentes, quando votou no Congresso a favor desse reajuste da educação, isso é mentira, né, camarada? E a gente não é contra a UNE, a gente é contra as pessoas que lá estão hoje, burocratizando o movimento, dando golpe em eleição e não deixando a oposição crescer lá dentro. Então, é fundamental que a gente fale para o estudante. Hoje, na UNE é aparelhado, tanto pela JS quanto pelo Levante, que não constrói um movimento de luta na universidade, que não constrói com os esforços do governo federal, que vem fazendo um ajuste fiscal muito grande, jogando as costas do estudante. E pode ir à vontade, mas tem que estudante sair da mensalidade. Por quê? O ProUni e o FIES estão acabando, não tem verba para o ProUni e o FIES, e foi assinada, antes da Dilma sair, uma carta que fala que vai cortar a bolsa de assistência estudantil nas universidades públicas e universidades públicas no ano passado, 27 universidades públicas ficaram em greve no ano passado, porque não tinha verba para iniciar as aulas, e cadê vocês na luta? Inclusive a JS, que faz parte dessa chapa, fez um documento em favor da saída da greve. Pode procurar na internet que tem. Eles são contra a greve estudantil. Eu quero retomar a pergunta, Clarice, né? Da Clarice para a chapa 3, porque no discurso de vocês falaram sobre apoiar as minorias e igual as duas chapas falaram, mas não tem uma proposta concreta. Então, eu queria saber mais sobre as propostas concretas em relação a isso. Igual foi levantado pela nossa colega, a questão da própria elaboração das caloradas e como elas são construídas dentro da universidade unida. Nós vemos já diretamente uma relação de construção das caloradas machistas, de construção a nosso jeito. A gente acha que a gente só consegue fazer isso e faz um processo, inclusive, para tirar essas mazelas, principalmente essa desconstrução do machismo, através de debate. Então, a gente tem na nossa carta de propósito, pode ser acessado pelo nosso material, no nosso próprio no link do Facebook, a proposta de debate que vão ser colocados como fóruns permanentes de debate estudantil. Então, a nossa proposta é diretamente ligada a isso. E diante desse debate, tem como deliberação a construção dos espaços culturais na universidade. E
Então, por exemplo, a Calorada é um espaço cultural. Esse espaço cultural ele tem que ser construído por uma questão de direcionamento desses escolas, que é proposto como pauta para a chapa 3. Olá. Perguntar sobre a sustentabilidade das minorias. Perguntar sobre a sustentabilidade das minorias. Eu tenho uma questão, mas não é direcionada só para a chapa 3, não. Não sei também. Vamos falar. Sabe, porque a minha dúvida é muito clara. Todas as chapas são compostas de movimentos estudantis, movimentos diferentes, pessoas que não estão dentro de nenhum movimento, não, enfim. E eu quero entender como que vai ser o diálogo se todos disserem. Por exemplo, a chapa 5 tem muitos movimentos. A chapa 2 já houve, né? Para quem está acompanhando de perto, sabe que já houve uma ruptura ali de duas forças que estavam compondo. Mas ainda assim, como que vai ser o diálogo? Não, a pergunta é entender como que vocês vão dialogar dentro do espaço do DCE enquanto forças diferentes. Né? Então, eu sei, por exemplo, que a chapa 2 já teve uma ruptura ali dentro da chapa. É o boato que está surgindo, você pode desmentir na hora que você da sua réplica. Então, assim, como boato, eu estou te perguntando justamente sobre isso. Complementar a pergunta. Direcionada não responder essas questões das considerações finais. A gente finalizou o momento da Ai meu Deus, Laura, eu acho que eu parei de gravar. Laura, me ajuda aqui. Eu acho que eu parei de gravar. Eu não sei porque voltou para zero, estava mais de uma hora. Isso não foi boato dessa forma. Por exemplo, no último debate que teve nas redes sociais, eu não sei se a pegada que chegou em uma hora agora. E pulou. Eu acho que lá dentro. Então, assim, o membro da executiva de vocês, tá lá no debate, pode gravar, e aí, assim, também esclarecer isso, né? Tem cultura na chapa 2, tem lá também no PSDB, como é que vocês também vão dialogar com o PSDB? E o PSDB foi favorável, inclusive o relator do processo, que impeachmentou a Dilma. Não é verdade. Então só... Essa questão que você traz, essa questão das ruas, enquanto a gente falou, enquanto a gente construiu a campanha, que a gente passou em sala, a gente sempre teve. A gente não escondeu que a chapa é composta por pessoas que não são apartidárias, que não gostam de partido, mas que têm uma politização, que têm uma formação política, com pessoas que são filiadas a partidos, que são membros de movimentos sociais, e pessoas que estão em processo, que nos procuraram com processo de politização. Entendeu? Então, assim, a nossa construção é essa. Então, qual que é o nosso foco? É o aluno, entendeu? Independente de... É importante, né, como você disse, a questão dos movimentos extra da universidade, mas o nosso foco é trabalhar e discutir propostas com os alunos e para os alunos. Eu acho que a chapa 3, ela se colocou nas suas considerações finais, ela se coloca muito aberta aos alunos, porque a gente sempre teve essa transparência, principalmente para os criados que nós alunos. E abrimos esse diálogo diretamente para conversar com vocês, que a gente, muitos dos nossos militantes que estão diretamente na chapa 3, eles pautaram, por exemplo, o plano estadual, o plano municipal e o plano nacional de juventude. Algo que poucas pessoas que eu estou vendo aqui participaram também. Então a gente não é fechado dentro das questões universitárias, pelo contrário, nós somos muito amplos nessas questões e nos colocamos a fazer um diálogo para fora da universidade. Porque o que a gente que viu aqui durante esses 2 anos, foi uma instituição que se fechou, e cada vez se fechando mais, colocando algumas questões que viabilizava a movimentação política do sistema. Então a gente não acha que é pela supressão dos direitos políticos que se consegue uma ampliação da universidade. Quando a gente pauta aqui diferente da chapa 4, e aqui não está presente, se coloca como não é de partido,
mas no debate falou que era do Partido Novo, a gente não é contra essa relação, porque a gente acredita que a militância se dá através do partido. Só que a gente acha, e a gente faz uma crítica direta, ao emparelhamento que possa vir das instituições fora da universidade. Coisas que a gente faz uma crítica direta às instituições estudantis que, quando nós tivemos essa luta durante 7 anos, não tiveram aqui presente. E agora, diante das eleições, se colocam, ao meu ver, com uma posição muito oportunista. Oportunista porque não conseguiu, quanto na Batalha da Paz, vários alunos apanharam e mulheres saíram sangrando. Não estavam lá presentes. E aí, quando a Chapa 3 faz um debate de construção política, que essa construção política ela seja real, que ela seja das pautas que colocaram a universidade durante vários anos excluídas da participação de uma construção do movimento estudantil. Isso na PUC foi sim, porque não estavam aqui. Durante todo o tempo que eu estive aqui, na minha militância, na minha formação, não vi eles. Quando a gente estava tomando tapa na cara, estavam fazendo outras coisas, não estavam aqui. E agora debatem para estar diretamente com uma instituição que eles não participaram e nunca fizeram nenhum debate para ela. Então a gente aqui, finalizando, a Chapa 3 se coloca muito aberto, como seu slogan, que é a questão de vamos passar o BCArismo, pegar o DSEC que está falido, uma instituição sucateada, vamos construir ela de novo, vamos colocar ela diretamente na trilha da democracia, que é que ela se perdeu durante